Então, boa noite a todos, como é que vocês estão? Tranquilo? Cumprimente quem está do seu lado, dê uma boa noite, você que está em casa. Você está bem? Quero dar as boas novas às pessoas que vieram pela primeira vez aqui na nossa casa. Quem está nos acompanhando pelo YouTube também. Então, é uma alegria a gente estar aqui. Quem está animado, irmão? Amém. Continuamos hoje a nossa série de mensagens, chamado Vozes, e estou feliz porque o Senhor tem trabalhado em nossos corações, tem ouvido pessoas compartilhar comigo, que tem sido muito abençoado com essas ministrações, e nada disso é para mim, é para a glória de Deus, nada é para me promover, mas promover o nome do Senhor, amém? Então quero pedir sua ajuda, estenda a mão para cá, ore por mim, porque eu preciso muito. Hoje vamos falar de coisas que eu tenho certeza que o Senhor vai romper aqui, em corações, em vidas, que estão aqui, que estão em casa. Então ore por mim, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade de servir os meus irmãos com aquilo que o Senhor tem me dado. Então que eu possa compartilhar os anseios do teu coração aqui, Pai. E que essa palavra não seja uma palavra que só vá, mas que não volte, mas que seja a tua palavra que não volta vazia. Então me coloco à tua disposição aqui, fala conosco nessa noite, fala conosco, Espírito Santo. Você tem total liberdade, em nome de Jesus, amém? Temos falado algumas semanas atrás sobre a voz de muitas águas, quem está lembrado? A voz de muitas águas é essa voz do Senhor, é essa voz que muda a nossa vida, essa voz inconfundível, incomparável, essa voz que quando Ele fala em nossa vida, em nosso coração, a nossa história muda. Quantos aqui já ouviram essa voz? Pode ser que não audivelmente, mas no seu coração, quantos já ouviram essa voz? A voz de muitas águas. Levante sua mão aí e diga assim: a voz de muitas águas é a voz que eu preciso estar perto. Irmãos, e hoje eu quero falar de outro tipo de voz, como Paulo fala, que nenhum tipo de voz do mundo não há sentido e não há significado. Todas as vozes do mundo há um sentido e há um significado. E hoje eu quero falar de mais uma voz que eu tenho visto e ao longo da história tem às vezes parado pessoas, parado profetas de Deus, parado homens e mulheres de Deus por causa dessa voz, a voz do desânimo. Quantos aqui, irmãos, na vida, seja ela a fase com a qual você passou, trilhou, que em algum momento da vida ficou desanimado? Ou está desanimado? Pergunte para quem está do seu lado, ou você que está em casa, você está desanimado? Como é que você está? Você está animadinho? Tinha um amigo meu, irmão, que falava no futebol: você está animadinho? Eu falava: hoje eu não estou tanto. Mas, irmão, a nossa vida, ela é feita de desânimos, infelizmente. Não tem como dizer que o cara ou a mulher, o homem, a mulher, que tem a sua vida corrida, ainda mais hoje, que não passe por essa fase de desânimo. E existe uma frase de um autor desconhecido que eu encontrei, que ele fala que o ânimo é Deus dentro de nós, dentro de você. Concorda com isso? Amém? Já o desânimo é Deus fora de você. E eu separei algumas frases, irmão, de quando a gente está desanimado e a gente confessa, se desabafa, né? Quantos aqui não falaram assim quando levantaram: Pai, Senhor, eu estou desanimado de acordar cedo? Pode levantar sua mão sem pecado, você que está em casa. Eu estou desanimado, Senhor, de trabalhar o dia todo. Eu estou que nem o Senhor e foi levado ao matadouro, mudo,
calado. Quem nunca ficou desanimado, irmão, de procurar emprego e não achar? Bate numa porta, bate na outra. Ah, meu Deus, eu estou desanimado. Quantos aqui não ficaram desanimados de vir para a igreja? Pô, escutar aquele pastor chato pra caramba, irmão, só incomoda. Tem que ver aquele irmão, meu Deus, Deus me livre. Quantos já ficaram desanimados, irmão, de orar? Hoje, acordou sem vontade nenhuma para orar. Vou confessar. Quantos aqui já ficaram desanimados, irmão, de pedir ajuda, de estudar e tirar 0 na prova, ou ficar nota vermelha, desanimado de fazer o teste de volante e reprovar em 8, tem que pagar multa, irmão. Quantos aqui já não ficaram desanimados de ler a Bíblia e não entender nada? Desanimado de fazer o bem, parece que tudo vem contra. Quanto mais eu faço coisas boas, parece que dá tudo ao contrário, irmão. Eu venho na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço bem. Eu dizimo, eu oferto, eu contribuo, mas parece que o raio que o perda, o parto está em mim, né? Então, há muitos desânimos na nossa vida, que semelhantemente a nós, homens e mulheres de Deus da Bíblia, passaram por isso. Então, quero que você repita, o desânimo é algo normal. Os grandes homens e mulheres de Deus passaram por isso. E eu separei um homem, e eu tenho certeza que essa palavra, além de ser pastoral, ela é profética. Esse homem que na vida dele passou por isso, pela voz do desânimo, esse homem chamado Elias. Elias, um dos profetas maiores e mais conhecidos da Bíblia, do Antigo Testamento, conhecido como profeta de fogo. O significado da palavra Elias, o nome Elias é Javé é Deus, Deus é Deus, o Senhor é Deus. Esse homem que a Bíblia fala através de Tiago que era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e fraquezas. A história de Elias, irmãos, é engraçado porque ele entra num dos períodos mais sombrios da história de Israel, do povo de Deus. Pensa comigo, vários reis haviam passado naquela época cruéis, maldosos, que tinham levado o povo a se corromper, a cair na idolatria, a adorar falsos deuses, falsos ídolos. E nesse momento da história não é diferente. A Bíblia fala que Elias, ele entra em cena, o profeta Elias, quando o rei Acabe está governando, junto com a sua linda esposa Jezabel. Irmão, sabe aquela casa que a mulher manda? Amém? Pode levantar a mão assim. Era assim que acontecia na casa desse homem. Jezabel, irmão, era uma mulher manipuladora, persuasiva, uma mulher que mandava no rei Acabe. A Bíblia conta que essa mulher, essa princesa, ela adorava ao deus Baal, o Deus conhecido pelo Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus da tempestade. E ela simplesmente corrompe o rei Acabe. E a Bíblia fala que junto com o rei Acabe, todo o povo começa a se corromper e trocam o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac, Jacó, pelo Deus Baal. Aí sabe o que acontece? Deus agora levanta um homem, um profeta de Deus. E Deus sempre faz isso. Quando o povo se desvia dele, Deus começa a levantar homens e mulheres para reparar o altar. Deus começa a levantar homens e mulheres que oram e pregam a sua mensagem, a sua palavra. E eu acredito, irmão,
que Deus está levantando Elias nessa geração para reparar altares que estão quebrados, ou altares que não existem mais. O que existe é um altar totalmente corrompido pela idolatria, pelo paganismo, pela religiosidade, pelo ódio, pela ganância, pela soberba, pelo orgulho. Deus está levantando Elias, você é Elias, homens e mulheres para repararem o altar, homens e mulheres de oração, como nós vamos ver hoje, que oram, e durante 3 anos e meio não chove. Deus fecha as comportas dos céus, e a partir daquele momento não chove, porque há um homem de Deus que libera uma palavra, e Deus está à procura de homens e mulheres que Ele possa fazer parcerias, amizades, para que Ele possa estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, irmãos, meu coração está, eu vou voar hoje aqui. Então Elias entra nesse período da história, um dos períodos mais sombrios de Israel, Luiz. E aí eu quero dividir aqui a história de Elias em 3 capítulos. 1 Reis 17, 1 Reis 18, 1 Reis 19. São 3 capítulos que a Bíblia fala sobre esse homem, esse profeta chamado Elias. E é interessante que quando Elias ele se apresenta diante ao rei Acabe, a Bíblia não fala nada sobre ele. É que nem Melquisedeque, não tem início, não tem fim, não tem genealogia, não sei de onde veio, mas Deus levantou esse cara. Sabe o que eu entendo aqui? E que eu aprendo? Deus está levantando homens e mulheres improváveis nesse tempo. Eu não sei se você é um improvável, mas uma pessoa que improvável está falando contigo hoje. Irmãos, ele se levanta, se você quiser acompanhar ou no Data Show, 1 Reis capítulo 17, versículo 1, olha a coragem desse homem, diante de uma época que eles matavam os profetas. A Bíblia fala que Jezabel manda perseguir os profetas e matam os profetas daquela época. E agora Elias se levanta, ele tem uma palavra do Senhor no seu coração. Que coragem, irmão. E ele chega diante do rei Acabe, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Tiago vai falar que Elias era um homem que orava com instância. Sabe o que é orar com instância? Orar com o coração. Elias, antes de vir falar com o rei Acabe, era um homem de oração. E ele ora a Deus e fala: Deus, fecha a partir de agora as comportas dos céus. Faz com que não apenas chova, mas não caia orvalho sobre a terra. Irmão, pensa comigo. A gente fica uma semana com a umidade baixa. O nosso nariz já começa a ficar fazendo casquinha, irmão, sair sangue. Renite, sabe a renite, a tal da renite? Ataca todo mundo, irmão. E você não vê a hora de chover, não está assim no Paraná, irmão? Então eu creio que Deus quer levantar homens nesse momento, para orar por chuva, porque o Paranazão precisa de chuva, irmão. Aleluia, você está entendendo quem está comigo? Então Elias, ele ora, ele fala para o rei, ele ora, e fecha-se as comportas dos céus. Eu quero resumir o capítulo 17, a Bíblia fala no versículo 2, através de Deus, Deus retira Elias, manda ele ir lá para o riacho de Querite, ele permanece ali por um tempo, sendo alimentado pelos corvos, pão, carne todo dia, 2 vezes por dia, trazia na boca, ele era alimentado, havia a água do riacho, mas a Bíblia fala que seca o riacho por causa da seca, não chovia. E a Bíblia conta que depois disso, Deus fala novamente com Elias e fala: Elias, agora você vai para Sarepta,
Lá você vai encontrar uma viúva. E você vai permanecer lá se preparando. Então o capítulo 17 de 1 Reis é a preparação de Elias para o grande confronto que ele teria dali uns anos. A Bíblia conta que ele vai na casa da viúva, ele prospera a casa da viúva, a viúva não tinha nada para comer quase. A Bíblia fala que ele ressuscita o filho da viúva, aleluia. E Deus fala, sobe de novo, e agora sobe e fala com o rei Acabe. Isso depois de 3 anos e meio. Entramos no capítulo 18, a parte principal da história de Elias. Elias volta, vai falar com Acabe, e no caminho da volta ele encontra-se com Obadias. Obadias era um mordomo do rei Acabe. Obadias era um servo do Senhor. A Bíblia conta que Obadias chega lá, encontra Elias. Aí, paz do Senhor, shalom. Vamos para a igreja. Ele se dá de cara com Elias e fala, meu Deus, é você, Elias? Sim, sou eu. Elias fala, vai, volta lá para o seu rei e fala que eu estou aqui. Obadias reluta e fala, como, irmão? Eu vou voltar para lá e vou ser morto. Não, vai, fica tranquilo, Deus é contigo, eu sei o que eu estou falando. Obadias vai lá, fala para o rei Acabe, o rei Acabe vem, se encontra com Elias, e Elias lança um desafio, no capítulo de 1 Reis 18. Um desafio contra os profetas de Baal. 450 profetas de Baal, e 400 profetas de Azera, no Monte Carmelo. Eu quero resumir aqui, mas a Bíblia conta, que nesse desafio, o grupo dos profetas de Baal estavam lá, fizeram um holocausto, um altar, colocaram um animal, sacrificavam, e ficaram horas lá, e desce chuva, e desce sol, e começaram a se cortar e nada acontecia. E Elias começa a zombar como profeta de Deus, ei, grita mais alto, porque eu acho que esses deuses, aí o Deus que vocês estão servindo está surdo, ele deve estar dormindo, grita com ele. A Bíblia fala que Elias pega, repara o altar, eu não vou falar sobre isso hoje. E ali naquele altar, a Bíblia fala que Deus se manifesta com fogo. E consume tudo que está naquele holocausto, naquele altar. E nós chegamos agora, em 1 Reis 18, no versículo 42. 1 Reis 18, 42. Pode abrir no Data Show para o pessoal acompanhar. Deus manda fogo do céu, o povo se dobra diante do Senhor e fala, só o Senhor é Deus. Elias pega, fala, prende os profetas. Prender os profetas. E a Bíblia fala que Elias mata à espada todos aqueles profetas de Baal. Passado isso, chegamos ao versículo 42. Antes disso Elias fala, Acabe, vai chover. Quantos anos fazia que não chovia? 3 anos e meio. Não chovia, irmão, não tinha umidade. Elias fala para o rei Acabe, vai chover. Amém. Versículo 42, Elias subiu ao alto do Carmelo. Ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo. Elias tinha um servo. Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse, não vi nada. Então Elias disse, volte, e assim por 7 vezes. E a gente desiste na primeira, né, irmão? Na 7ª vez o servo disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, com uma palma da mão de um homem. Então Elias disse, suba e diga a Acabe, ao rei Acabe, apronte o seu carro e desça, para que a chuva não detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva, uma tempestade. Depois de 3 anos e meio. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. E esse nós terminamos o capítulo 18. A parte principal na vida de Elias.
ou que Elias achava que era a parte principal da sua missão. Entramos agora, irmãos, nós vamos continuar a leitura em 1 Reis 19. E aqui começa a acontecer os fatos após a luta contra os profetas de Baal. E eu acredito que daqui em diante a gente vai extrair lições a respeito da voz do desânimo. 1 Reis 19, versículo 1, diz assim: Acabe contou a Jezabel, sua esposa querida, tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então, para Acabe, de boa, agora ele vai contar para a esposa, normal, né, irmão? Vai contar o que Elias tinha feito. Olha a resposta da nossa querida, abençoada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, dos profetas. Elias ficou com medo. Olha como uma mulher pode causar medo na vida do homem, irmão. Isso é fato, tá? É real. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Espera aí, Elias não tinha conquistado uma grande vitória? Sim ou não? Deus não havia respondido Elias com fogo? Sim. Deus não havia respondido Elias para que voltasse a chover? Aquilo que ele fala no capítulo 17, que voltaria a chover só quando ele falasse, não estava se cumprindo naquele momento, sim ou não, igreja? Mas a Bíblia fala que no mesmo instante, Elias foge por causa de uma mulher. Então há lições aqui, que eu quero compartilhar toda a igreja, acerca da voz do desânimo. E uma delas, irmão, é que eu aprendo aqui, que Elias esperava, pelo menos que o povo de Israel se convertesse, pelo menos que Jezabel, o rei Acabe, se convertesse, amém? Mas não foi isso que aconteceu, irmão. A Bíblia fala que Jezabel ameaça Elias e Elias foge para o deserto para salvar a sua vida. Vamos ler o versículo 4, aonde é um versículo que ele pede a sua própria morte. Ele mesmo, Elias, porém foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias foge, vai para o deserto, deixa o seu servo de lado e vai morrer no deserto, porque agora Elias entra numa crise de desânimo. Elias, aqui alguns falam que Elias teve uma depressão. Uma depressão. Então eu aprendo, irmãos, que depois de uma grande vitória de Deus sobre a nossa vida, nós muitas vezes se tornamos vulneráveis. Porque as respostas que Deus dá a nós, aquilo que Ele nos usa para fazer, muitas vezes não é da nossa forma e não é do nosso jeito. Elias esperava que todo o povo se convertesse com aquilo que Deus estava fazendo naquele momento, mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia fala que agora Deus permite Jezabel perseguir ele e ele ir até a morte. Então eu aprendo, irmão, isso me ensina algo, igreja, e eu acredito que é para você isso, que nós não se movemos por sentimento e por resultados.
Resultados esses que às vezes você espera da sua forma, e Deus não faz da sua forma. Nós temos que caminhar ao longo da nossa vida, por fé, irmão. Elias queria fugir, salvar sua própria vida, porque Elias estava sentimental. A gente até fala que Elias estava na alma. Mas peraí, Deus não tinha usado Elias para fazer chover? Deus não tinha usado Elias para descer fogo no altar? Irmãos, quantos de nós, você, é usado por Deus? Deus usa você para você curar. Como nós oramos algumas semanas atrás por uma irmã que ela foi curada. E instantaneamente ela foi curada, aleluia! Quando você é usado para liberar uma palavra para uma pessoa que está precisando, seja no seu trabalho, seja por WhatsApp, seja lá na sua escola, onde for. E aí a gente pensa assim, nossa, agora Deus está comigo, agora eu vou vencer o mundo, agora isso, agora aquilo. E daqui a pouco, pelo contrário, irmão, aí vem uma avalanche contra você. Então eu aprendo que nós se tornamos vulneráveis quando nós, preste bem atenção no que eu vou falar aqui, quando nós substituímos a nossa fé, que é algo, que é aquilo que nós não vemos, mas nós cremos, temos a convicção de que vai acontecer, quando nós trocamos a fé pela voz do desânimo, o sentimento. Naquele momento Elias tinha sido abafado, ou havia sido abafado na vida dele a voz de muitas águas, e o que restou foi a voz do desânimo. Pode ser que às vezes na sua vida você pediu até a própria morte, como Elias fez. Mas vamos continuar aqui no texto, falando sobre isso. Geralmente quando vem o desânimo, a primeira coisa que geralmente a gente faz, você que está em casa vai concordar, é se isolar. Amém? Foi isso que Elias fez. Ele sabe que Jezabel quer matar ele despede o servo dele que estava ajudando, e ele vai sozinho para o deserto morrer. Então, o desânimo, irmão, essa voz do diabo, que de Deus que não é, sempre vai te empurrar para você se isolar de todo mundo. E preste atenção, quando nós se isolamos de todos, nós ficamos fracos. Em contrapartida, quando nós permanecemos perto de pessoas maduras que vão nos ajudar nesse processo, nós se fortalecemos. Então a palavra que eu tenho para falar para alguns irmãos aqui da nossa igreja, quem está em casa, se você está passando por uma crise, ou por um período na sua vida que a voz do desânimo está te alcançando, não se isole. Não se isole. Como eu até brinco com alguns irmãos, está sofrendo, não sofra sozinho, sofra junto com seus irmãos em Cristo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O diabo vai te empurrar para um lugar sozinho. Porque ele sabe que você já está fraco. E sozinho você não vai conseguir. E aqui eu ressalto mais uma vez a importância da igreja, dos irmãos em Cristo, dos irmãos maduros, pessoas que te amam, estarem do seu lado para te ajudarem nesse momento. Então foi isso que aconteceu com Elias. O isolamento, irmão, só aumenta o seu abatimento. E vamos reclamar mais ainda, sabe por quê? Porque a gente vai perceber que a gente está sozinho.
E quando a gente está sozinho, a gente perde totalmente a percepção que há pessoas do nosso lado, às vezes do nosso lado, fiéis, que vão estar ali para ajudar. Irmãos, quando nós estamos nessa voz do desânimo, e nós se isolamos, nós perdemos totalmente a capacidade de ver que do nosso lado, há pessoas que nos amam e querem nos ajudar. O próprio Deus depois fala um pouco para frente, que havia 7.000 remanescentes em Israel, que não se dobraram diante do Deus Baal. Elias fala, nós vamos ver, que ele pensava que ele estava sozinho, que ninguém poderia ajudar ele naquele momento. Então, irmãos, aprenda, você sofre, sim, mas não sofra sozinho. Ligue para mim, ligue para o pastor Luiz, ligue para o seu irmão, ligue para quem for, mas peça ajuda. Aleluia! Irmãos, nós precisamos aprender que pedir ajuda não é pecado. Pecado é tentar resolver um problema sozinho, sem força. Porque você está sendo egoísta. Aleluia. Então, para mim, isso é algo que fica muito claro nas Escrituras. Vamos continuar. Versículo 5, 1 Reis 19. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, o monte Sinai. Deus entende a sua crise? Sim. Deus entende quando você está um pouco depressivo? Sim. Deus entende quando você está desanimado? Sim. Mas diante daquilo que a gente leu, fica claro que Deus não quer que você permaneça nesse lugar. Ele envia o anjo, ele envia quem for, para cutucar e te acordar e falar, levanta, levanta. Está aqui o pão, está aqui a comida, está aqui a água, come. A Bíblia fala que Elias come e volta a dormir. O anjo aparece pela segunda vez, cutuca Elias e fala, acorda Elias! Acorda Elias! Coma, porque a viagem será longa. Então, irmãos, Deus está literalmente falando, ei, chega de ouvir a voz do desânimo. Eu quero te empurrar daqui para frente, para o Monte Sinai, para o Monte Horebe, para o Monte de Deus, para você retornar a ouvir a voz de muitas águas. E foi isso que Deus fez com Elias. Elias levanta, come, e 40 dias e 40 noites, irmão, ele caminha. Que comida é essa, irmão? Conhece ou não? Vamos continuar, versículo 9. E vamos finalizar aqui. Ali entrou numa caverna, então Elias chegou lá, entrou numa caverna. Oh, mas peraí, não era para ele ter subido no monte? Sim ou não? Versículo 9, Elias entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, repita isso comigo, o que você está fazendo aqui, Elias? Agora vamos fazer melhor, você fala em vez de Elias o seu nome. O que você está fazendo aqui? Versículo 10, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu,
Ele acha que ele só tinha ficado ele. E eles estão querendo tirar a minha vida. No auge da crise de Elias, Elias ainda não tinha entendido. Deus fala para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe o que eu quero falar para você? Em o nome de Jesus, se você está numa crise de desânimo, saia da caverna hoje. Eu não sei por que cargas d'água você entrou na caverna. E você acha que esse lugar na sua vida é um esconderijo. Não é. É um poço para você se afundar. E profeticamente Deus está falando: o que você está fazendo aí? Elias dessa geração. Quem está comigo? Quem está comigo? Irmão, essa palavra precisa mexer com você. Era como se Deus estivesse falando para Elias: Elias, você está fora do lugar do propósito. Você está fora do lugar de ação. Eu não te fiz, eu não te gerei, eu não te criei para você se esconder. Para você permanecer nessa crise e nessa voz do desânimo. O que você está fazendo aqui, Elias? E tudo isso porque Elias estava ouvindo a voz do desânimo. Então Deus fala: sai, Elias. Porque Deus não entra no seu joguinho emocional. Deus está falando para nós hoje: para de choramingar, já deu. Levante a sua cabeça. Se te feriram, eu estou aqui para te curar, mas saia desse lugar, em nome de Jesus. Deus está falando isso para nós. Eu tenho um monte para você, lugares altos para você, não vale de deprimência. Irmãos, Deus quer a nossa ação, o nosso posicionamento. Olha o que o versículo 11 vai falar para nós: Elias, sai para fora. Repita isso: Elias, sai para fora e põe-se diante de mim no monte. Deus está falando: saia desse lugar de desânimo, dessa crise, dessa depressão, e volte a estar perto de mim, da minha presença, da minha voz de muitas águas. Aleluia. Quem está ouvindo, quem está entendendo essa mensagem, irmão? Você que está em casa. Então, para mim concluir, versículo 11. Então lhe foi dito: sai daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Diga assim: uma voz suave, mansa. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo novamente aqui, Elias? Ele respondeu a mesma coisa que ele respondeu no versículo 11: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Então o Senhor disse a Elias, versículo 15: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Sabe o que Deus está falando aqui para nós? Saia da caverna. Saia da caverna, saia longe dessa voz do desânimo, dessa crise, dessa depressão. Permita que eu, o Senhor, fale com você da maneira como eu quero falar com você. Elias pensava que Deus estava no vento, mas Deus não estava.
Porque a gente pensa que para Deus falar com a gente é de uma forma extraordinária, sobrenatural. Irmãos, Deus fala conosco de uma maneira simples e prática. Elias pensou que Deus não estava no vento, que ele estava no vento, Deus não estava. Vem o terremoto, Elias pensa, ele está no terremoto, não estava no terremoto. Mais uma vez Elias se engana. A Bíblia fala que vem agora fogo, e Elias pensa, agora Deus vem com fogo. Deus não estava no fogo. A Bíblia fala que depois disso Deus vem com um sussurro, uma voz suave e mansa. E nessa voz Deus fala com Elias novamente. Fique de pé. Quando Elias entendeu a voz de muitas águas,